Olá, seja bem-vindo ao curso de Regulamentos de Tráfego Aéreo. Estamos no módulo 8, que trata dos Serviços de Tráfego Aéreo ATS, e essa é a quinta aula do módulo que vai tratar dos espaços aéreos condicionados, ou do espaço aéreo condicionado, que é uma das três formas de designação do espaço aéreo. A gente já viu nas aulas anteriores que o espaço aéreo pode ser dividido, designado e classificado. Dividido, ele pode ser dividido de acordo com a jurisdição, é uma divisão administrativa, dividido em FIR, são 5, o espaço aéreo brasileiro é dividido em 5 FIR. Também pode ser dividido em termos de limites verticais, e aí a gente tem o espaço aéreo inferior e o espaço aéreo superior, e ele pode ser, quanto à designação, designado como espaço aéreo controlado, espaço aéreo não controlado e espaço aéreo condicionado, que é o objeto dessa nossa aula. Então vamos lá ao espaço aéreo condicionado, o EAC. Normalmente não se usa essa sigla, a gente costuma dizer espaço aéreo condicionado mesmo. Definição: porção do espaço aéreo definida em termos de limites verticais e laterais, então o espaço aéreo tem limite tanto vertical quanto lateral, que apresenta condições especiais para o ingresso e a realização dos voos. Então, para eu entrar no espaço aéreo condicionado, eu tenho que cumprir com as condições, por isso é que é condicionado. São espaços aéreos reservados para atividades especiais ou para proteger áreas de segurança. Tais espaços aéreos serão ativados ou desativados através de NOTAM, o aviso aos aeronavegantes, o Notice to Airmen. A gente vai falar de NOTAM na aula no módulo específico sobre informação aeronáutica, e tem uma aula só sobre NOTAM para a gente ver aí o que é o NOTAM. Mas o NOTAM é um aviso que deixa público para toda a aviação determinada modificação, no caso aí do espaço aéreo condicionado também. Também se usa o NOTAM, que é um instrumento de divulgação. Competência: a quem cabe criar, limitar, abrir, fechar, diminuir é o DCEA. Então tá ali, ó, compete ao diretor-geral do DCEA. O DCEA é parte do Comando da Aeronáutica, que é a nossa autoridade aeronáutica brasileira. Então cabe ao diretor do DCEA o estabelecimento, modificações ou cancelamentos de espaços aéreos condicionados permanentes. Alguns espaços aéreos são permanentes, outros são temporários, mas cabe ao DCEA criar, modificar ou até mesmo cancelar esses espaços aéreos. E também cabe ao DCEA o estabelecimento ou modificação em caráter temporário e previamente definido dos espaços aéreos condicionados que impliquem ou não em alterações nas rotas e procedimentos ATS, constantes em publicações em vigor, através do SRPV ou SINDACTA que tenham CRN subordinados. Deixa eu dar uma tecla SAP aí para traduzir isso para você. Às vezes você precisa criar um espaço aéreo condicionado temporário para um evento que vai ocorrer e depois não vai ocorrer mais. Então você cria um espaço aéreo condicionado. Agora, esse espaço aéreo condicionado, ele vai interferir em alguma aerovia? Ele vai interferir em alguma saída por instrumentos? Ele vai interferir em algum procedimento de aproximação por instrumentos? Quem vai fazer essa análise e quem vai emitir o NOTAM, criando ou não esse espaço aéreo, é o SINDACTA da região, e vai fazer isso através do CRN, que é o Centro Regional de NOTAM. Vai haver um estudo do SINDACTA da parte de tráfego aéreo, das implicações da criação, e decidindo o SINDACTA pela criação do espaço aéreo temporário, ele vai ser criado, e aí o NOTAM é expedido para que todo mundo saiba. Mas o que você precisa saber de forma genérica sobre isso aí? A competência do DCEA para criar esses espaços aéreos condicionados, tá? A competência do DCEA. Claro, quando é um assunto em particular que vai interferir na região de algum SINDACTA, o SINDACTA está lá para isso, para poder fazer a análise, emitir o parecer técnico e, nesse caso aqui, efetivamente autorizar ou não a criação do espaço aéreo. Mas é uma função delegada do DCEA para o SINDACTA, e é para isso mesmo que o SINDACTA existe, para executar as atividades do DCEA na sua região. Bom, classificação.
Há um documento do Comando da Aeronáutica, do DCEA, que é a ICA 138 de 2015, que fala só sobre espaço aéreo condicionado. Quer saber tudo sobre espaço aéreo condicionado? Pode ir lá no AIS Web, fazer o download e dar uma lida na ICA 138. Segundo a ICA 138, esses espaços aéreos condicionados são classificados quanto à sua natureza em proibido, área proibida, ela leva a letra P, área restrita, ela leva a letra R, e área perigosa leva a letra D. Esse D aí vem do inglês dangerous, e aí a área perigosa fica com a letra D, de dangerosa, né? O recurso mnemônico aí para você gravar, que perigo é dangerous, dangerous gera uma área dangerosa, letra D, D de dado. As letras designativas vêm das expressões em inglês prohibited, restricted e dangerous, né? Que aí vem proibido, restrito e perigoso, dangerous. Veja o espaço aéreo como é que aparece na carta. É preciso um pouco de treino, né, para olhar para essa carta e identificar ali. Mas é aquela área achurada em azul, né? E aí a seta logo ali no meio indica ali, a seta mais ao norte ali indica SBD 610, Serra Bravo Delta 610, FL 080-GND. O que significa ali é o seguinte, é uma área perigosa, o D é de perigosa, né? A gente acabou de ver, dangerosa. Depois eu vou explicar para você como é que é essa nomenclatura aí. Mas é uma área do 6º Comar, e aí essa divisão por Comar é que gera às vezes alguma dúvida na hora de classificar, mas é uma área do 6º do Comar 6, que é em Brasília, e é a 10ª área do Comar. E ela tem como limite inferior o solo e limite superior o nível 80. Então ela vai do solo até o nível 80 e é aquele desenho ali perto de um VOR que tem ali, perto inclusive de um ponto de notificação. O VOR é o Lusiânia. E o fixo de notificação é o ILCEL, está ali em cima do VOR. Abaixo dessa área você tem uma outra área, a SBD, também a área perigosa, 603, que vai do solo até o nível 100. E abaixo dela tem uma outra área perigosa também, que é a 604, que vai ali do 060 até o 120. Então são 3 áreas ali ao redor próximas a Brasília, próximas a Lusiânia, ali 3 áreas, 3 espaços aéreos condicionados. E há vários aí no desenho. Tem uma área restrita, 623, do solo até o nível 060 e por aí vai. Então, bora ver como é que é essa designação de área, como é que isso funciona. Você já sabe como é que ela aparece na carta e baixa uma carta aí na AIS Web e vá procurar os espaços aéreos restritos e fazer a classificação deles. Área perigosa. Aí vamos falar de cada uma delas. Espaço aéreo de dimensão definida ou dimensões definidas, dentro do qual possam existir em momentos específicos atividades perigosas para o voo das aeronaves. Então, é o tipo de espaço aéreo. É proibido passar aí? Não, não é proibido. Ela é perigosa. Então, eu posso entrar com o meu avião? Pode. Agora, fique ciente de que há um perigo iminente aí dentro dessa área perigosa. O quê? Voo de instrução, às vezes. Às vezes, algumas áreas de instrução, de aeroclube, elas são classificadas como perigosas, ou seja, você que não é de instrução do aeroclube pode entrar, mas saiba que há um perigo iminente lá dentro, que é o voo de instrução. Então, convém até evitar, mas se você tem que passar por aí naquela altitude, né, passe com mais atenção. E aí a letra delta para designar. Área proibida, aí é proibido, ponto final, né? Espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar territorial, dentro do qual o voo de aeronaves é proibido. Em que caso a gente usa isso? Refinarias, usinas elétricas, usinas nucleares. Porque você imagina que uma pequena aeronave cai em cima de uma usina nuclear, ali em Angra, por exemplo, que nós temos as 3 usinas ali, Angra 1, 2 e 3. Imagina um avião cai ali dentro da usina nuclear daquela. O estrago é muito mais do que a perda do avião e dos tripulantes do pequeno avião, né? Você vai destruir uma usina nuclear, vai causar um desastre nuclear, vai ter vazamento nuclear, enfim, você pode ter o verdadeiro apocalipse
a partir de um voo sobre uma usina nuclear. Por isso que é proibido o sobrevoo, e aí a área é proibida. Então, refinarias, usinas elétricas, usinas nucleares, hidroelétricas, o palácio, por exemplo, de governo, presídio, tudo isso é espaço aéreo onde o voo é proibido. Por quê? Por causa de uma série de implicações que justificam a proibição desse voo. Então o voo é proibido. Faço a ressalva aí para você não confundir o perigoso com o proibido. Perigoso é dangeroso, letra delta, dangerous, e o proibido vem de proibido mesmo, letra P. Então fique atento aí para não confundir, tá? Perigoso, dangerous, delta. Proibido, proibido, letra papá. Espaço aéreo restrito, né? Área restrita. Espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual possam existir, em momentos específicos, atividades perigosas para o voo de aeronaves. Aí há uma restrição em relação àquele espaço aéreo ali. Nenhuma aeronave voará em espaço aéreo publicado devidamente com a área proibida ou como área restrita, a menos que se ajuste às condições de restrição ou obtenha permissão prévia da autoridade competente. Tal voo deverá ser coordenado antecipadamente junto ao SRPV e SINDACTA com jurisdição sobre a área. O que ele está dizendo aí? Existem algumas restrições para você operar em determinado espaço aéreo. Se você se enquadra, tudo bem. Agora, há a possibilidade da exceção? Eu posso sobrevoar uma usina nuclear? Pode, desde que você tenha uma autorização específica dada pela autoridade aeronáutica para fazer aquilo. Então não é algo normal e corriqueiro. Você tem que pedir antes ao SINDACTA, ao SRPV da região, e se for autorizado, aí sim, você vai poder ficar sobrevoando Angra lá para poder fazer as suas imagens aéreas para filmar a sua novela. Tudo bem. Agora, fora disso, espaço aéreo proibido é proibido, espaço aéreo restrito só se você tiver a restrição. Por exemplo, o que é espaço aéreo restrito? Um exemplo, carnaval. Em cima do foco do carnaval, há uma intenção de todo mundo que tem avião de querer sobrevoar ali os desfiles em Salvador, em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas aí o fluxo de aeronaves é muito grande, inclusive de transmissão de TV, helicópteros, e ainda tem os helicópteros de bombeiro, do SAMU, que precisam entrar, de segurança pública, da Polícia Federal. O que acontece? Cria-se uma área restrita. Restrita de que forma? Apenas as aeronaves cadastradas poderão ingressar nessa área restrita. E aí o carnaval ocorre e apenas as aeronaves que têm autorização ingressam nesse espaço aéreo restrito. Ficou claro o exemplo para você? É o exemplo mais claro que me veio à cabeça aqui agora, que é algo que ocorre todo ano. Você cria uma restrição e diz, olha, só as aeronaves envolvidas no processo podem entrar. Faz uma lista de aeronaves, cria o espaço aéreo e diz, ó, só quem está na lista que pode entrar, só quem é VIP pode entrar nesse espaço aéreo restrito. É assim que funciona, tá? Vamos avançar. Nomenclatura. De onde vem o nome do espaço aéreo? Vem assim, ó. Ele é iniciado com as letras SB, Sierra Bravo, S de América do Sul, B de Brasil, em inglês aí, seguidas das letras que vão designar o espaço aéreo, se é proibido, se é perigoso, se é restrito, correspondendo à natureza, qual seja da área proibida, perigosa, restrita, respectivamente, também oriundas dos termos em inglês, você já sabe. Em seguida, aí os números, isso é importante. Em seguida, o número correspondente à área de jurisdição do COMAR. O Brasil tem 7 COMAR, ou tinha 7 COMARs, deixaram de existir há muito pouco tempo atrás, a Força Aérea está em remodelação, mas isso ainda permanece, né? E aí nós temos 7, e você vai decorar os 7 assim, ó. Decora a frase, Bereri, Sapo, Brahma. Comigo, de novo, Bereri, Sapo, Brahma. Belém, Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Manaus. Bereri, Belém, Recife, Rio. Sapo, São Paulo, Porto Alegre. Brahma, Brasília, Manaus. Ou seja, é faixa preta em Comar. Já conhece os 7 Comar de cabo a rabo. Então, Bereri, Sapo, Brahma. Esse número vai ser o primeiro número que aparece ali na área. Ele vem lá, SBD, Serra Bravo Delta, 7.
Opa, 7 significa que é do Comar 7. Quem é o Comar 7? Bereri, Sapo, Brahma. Ah, é Manaus. Então você já sabe que é uma área do Comar lá de Manaus. Difícil isso? Não, você se acostuma. Em seguida, o número ordenado independente da classificação do espaço aéreo, correspondendo ao número da área no Comar. E, por fim, o nome. Mas vamos ver um exemplo prático disso que fica melhor. Vamos lá. SBR 222, aldeia, né? Então eu tenho aí um espaço aéreo, né, que eu preciso interpretar o nome desse espaço aéreo. O S ali é de América do Sul, South America. O B, Brasil. O R é porque é uma área restrita, né? Podia ser perigosa, podia ser proibida, mas essa é uma área restrita. O 2 é de segundo Comar, Comar 2, Berê, Recife. Então, essa área fica lá em Recife. E é a 22ª área registrada ali no Comar 2. E o nome da área é aldeia. O que significa tudo isso? A área aldeia, o espaço aéreo localizado na América do Sul, Brasil, é uma área restrita do Comando Aéreo Regional 2, em Recife, e é a 22ª área cadastrada. Simples assim, né? Ah, como é que isso aparece lá na AIP Brasil? Eu falo tanto da AIP Brasil, pronto, trouxe a página dela para você ver aqui, a Enroute 5.1, que é uma das partes da AIP Brasil, a parte em rota, você vai ver isso, Enroute. E ele diz ali, espaço aéreo condicionado. Lá na IP Brasil estão todos os espaços aéreos condicionados do país. Todos eles estão listados aí. E aí vem ali, ó, identificação e nome da área e os limites, limite superior, limite inferior, o tipo de restrição e as observações. E aí você tem todos os dados a respeito da área ali, ó. Área restrita Salinas, 101, Salinas. E aí vem limites laterais, aí tem toda a descrição. Aí os limites verticais, do solo até o nível 100. Aí o que acontece nessa área, né? Área de treinamento de aeronaves militares. Então essa é a restrição. Só pode entrar nessa área a aeronave militar. E aí as observações. Ativada pelo APP Belém ou pelo ACC Amazônico em condições visuais. Ou seja, a aeronave vai para a área desde que a área esteja ativada pelo APP Belém ou pelo ACC Amazônico e só em condições visuais. É uma área de treinamento de aeronaves militares, portanto, ela é restrita ao treinamento de aeronaves militares. Só aeronaves militares podem ingressar e permanecer nessa área. É assim que se faz a leitura do espaço aéreo condicionado. E aí eu volto aqui para aquela nossa carta, vamos fazer o destaque aqui, ó. Peguei ali, ó, SBR, é uma área restrita, 623 lá em Brasília, área 23 vai do solo até o nível 060. Aí ela aparece assim na IP Brasil, ó. Área restrita Candango, SBR 623. Limites laterais, aí vem coordenada geográfica por coordenada geográfica. Os limites verticais, inferior solo e o 060, conforme a gente vê no próprio mapa. Qual é a restrição? Treinamento de aeronave em voo acrobático, ou seja, só pode entrar lá se for uma aeronave de voo acrobático. Permanentemente ativada para instrução HJ, HJ é período diurno, sob condições de voo visuais. Então, além da meteorologia estar VMC, só pode durante o dia. Por quê? Porque é uma área de treinamento de aeronaves acrobáticas. Essa é a área Candango, lá em Brasília. Mas uma outra área aí, a SBD 610, vai do solo até o nível 80, bora ver qual é a restrição dela. Tá ali, ó. Área perigosa, né? SBD Dangerous, área perigosa, Lusiana, SBD 610. Aí tem os limites laterais dela ali, limite inferior solo, limite superior ao nível 80, voo de planadores. Ela é perigosa porque ela tem voo de planadores. É proibido entrar aí? Não. É restrito? Não. Você pode entrar. Agora fique atento porque nessa área há voo de planadores. E aí, permanentemente, aí as observações sobre a área perigosa. Permanentemente
sob condições visuais, ela é ativada permanentemente e diariamente entre as 13 e as 21 horas, ou seja, essa área, você só vai ter voo de planador aí entre 13 e 21 horas, mas permanentemente em condições VMC. Se o tempo estiver bom, todo dia tem voo de planador entre 13 e 21 horas nessa área. É uma área perigosa, então fique atento. Bom, é assim, meus amigos, que é a leitura do espaço aéreo condicionado. Encerramos aí a nossa fase de designação de espaço aéreo. Classificação do espaço aéreo, que seria o próximo, a gente vai falar um pouco mais para frente. A nossa próxima aula volta a tratar do espaço aéreo controlado e vai especificar as dimensões das aerovias. Então, dimensões das aerovias é o assunto da nossa próxima aula.